Existe uma frustração silenciosa que nasce quando o casamento é colocado no lugar errado. Muitas pessoas entram no relacionamento acreditando que o casamento será o espaço onde finalmente serão completas, compreendidas, felizes e emocionalmente saciadas. E quando isso não acontece, porque nunca acontece o tempo todo, surge a confusão espiritual. Será que errei? Será que Deus queria isso para mim? Por que algo que era para me fazer feliz está me cansando tanto? O problema não é o casamento, é a função que ele recebeu. Quando você transforma o casamento em fonte de felicidade, ele se torna pesado demais para duas pessoas sustentarem. Nenhum marido, nenhuma esposa, por mais amorosos que sejam, conseguem ocupar o lugar que nunca foi designado a eles. A frustração nasce porque o coração humano foi criado para ser preenchido por algo maior do que um relacionamento. E quando tentamos extrair do cônjuge aquilo que só Deus pode oferecer, o resultado não é união, é cobrança, ressentimento e decepção. A Bíblia nunca apresenta o casamento como um projeto de felicidade individual, mas como um processo de formação. Algo que revela, confronta, ajusta e amadurece. Por isso dói, por isso exige renúncia, por isso mexe em áreas que você preferia manter escondidas. Em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quando o coração é o guia absoluto, ele sempre vai buscar prazer antes de propósito. Mas alianças não sobrevivem quando são guiadas apenas pelo que faz sentir bem. Este é o primeiro choque de maturidade espiritual. O casamento não existe para satisfazer o coração, existe para tratá-lo. E tudo muda quando você entende isso. Quando a felicidade se torna a base do casamento, algo perigoso acontece. O relacionamento passa a ser avaliado pelo quanto ele entrega e não pelo quanto ele constrói. A pergunta deixa de ser: estamos crescendo? E passa a ser: estou me sentindo bem? Esse é um critério emocionalmente compreensível, mas espiritualmente imaturo. Porque sentimentos são instáveis, variam com o cansaço, com a rotina, com as fases da vida. Um casamento sustentado apenas por sentimentos vive em constante risco, não porque falta amor, mas porque falta fundamento. É aqui que muitas pessoas se confundem espiritualmente. Elas acreditam que, se não estão felizes, algo está errado com o relacionamento. Mas, na verdade, o que está sendo revelado é o quanto o coração ainda associa amor à ausência de desconforto. Só que alianças verdadeiras atravessam desconfortos. Elas não fogem deles. O casamento saudável não elimina conflitos. Ele usa os conflitos como ferramenta de lapidação. É nesse processo que o ego é confrontado, que a comunicação é ajustada, que o orgulho é exposto e que a fé deixa de ser discurso para se tornar prática. Quando a felicidade é a base, qualquer fase difícil vira ameaça. Quando o propósito é a base, até as fases difíceis têm sentido. Lembre que desconforto não é abandono. Processo não é fracasso. Muitos casamentos não estão em crise, estão em fase de amadurecimento. Mas quem confunde felicidade com propósito, tenta sair exatamente no momento em que Deus está trabalhando mais profundamente. Um casamento frágil busca prazer. Um casamento maduro sustenta propósito. E essa diferença muda tudo. Existe algo que raramente é dito com clareza. Deus não usa o casamento apenas para nos acompanhar. Ele usa o casamento para nos confrontar. A aliança é um ambiente onde o caráter não consegue se esconder por muito tempo. Aquilo que parecia controlado no período da solitude aparece com força na convivência diária. Impaciência, orgulho, dificuldade de perdoar, necessidade de controle, imaturidade emocional, tudo vem à superfície. O casamento revela quem somos quando não estamos no controle.
quando somos contrariados, quando precisamos amar sem retorno imediato. Por isso, quando alguém diz, depois que casei, piorei. Na maioria das vezes, o que realmente aconteceu foi, depois que casou, você passou a se enxergar com mais verdade. O relacionamento funciona como um espelho espiritual. Ela expõe áreas que Deus deseja tratar, não para destruir, mas para transformar. Fugir desse processo não traz alívio duradouro, apenas adia o amadurecimento. Em Romanos 5, 3 e 4, diz: também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O que esse texto revela é simples e profundo. O crescimento espiritual não nasce do conforto, mas do enfrentamento correto das dificuldades. Pense em Abraão e Sara. Eles tinham promessas, tinham aliança com Deus, mas também tinham conflitos, atrasos, decisões precipitadas e consequências emocionais. A promessa não os poupou do processo. Ela exigiu deles maturidade, espera e alinhamento. Deus não mudou a promessa. Ele mudou as pessoas ao longo do caminho. O casamento funciona da mesma forma. Ele não existe para confirmar quem você já é, mas para formar quem você precisa se tornar. A felicidade pode até aparecer no caminho, mas a transformação é o destino. Chega um momento no casamento em que Deus deixa de tratar apenas feridas e começa a tratar posturas. É aqui que muitos travam, porque amadurecer dói mais do que reclamar. Amadurecer exige assumir responsabilidade pelo que você faz com aquilo que sente. Exige parar de usar o comportamento do outro como justificativa para a própria estagnação espiritual. O casamento maduro não é aquele onde ninguém erra. É aquele onde alguém decide crescer, mesmo quando o outro ainda não mudou. Essa é uma verdade difícil de aceitar. O relacionamento não te dá o direito de agir imaturamente. Ela te chama a um nível mais alto de consciência, domínio próprio e intencionalidade. Enquanto a felicidade como base gera cobranças, o propósito como base gera decisões. Decidir conversar em vez de explodir. Decidir perdoar em vez de alimentar ressentimento. Decidir permanecer inteiro mesmo quando o ambiente tenta te fragmentar. Em 1 Coríntios 13:11 nos diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse texto não fala apenas de idade. Fala de transição de maturidade. Há um ponto no casamento em que Deus deixa claro: não dá mais para amar como criança emocional. Não dá mais para reagir como quem não entende a importância da aliança. Muitos conflitos conjugais não são crises profundas, são imaturidades prolongadas. O casamento não te pede perfeição, mas ele exige crescimento. E resistir a esse chamado é o que torna o processo tão pesado. Existe um alívio profundo quando você finalmente entende isso. A felicidade não precisa ser perseguida dentro do casamento. Ela emerge quando tudo está alinhado. Quando o propósito vem antes, a felicidade deixa de ser cobrança e se torna consequência. Ela aparece nos detalhes, na segurança construída, na confiança restaurada, no senso de parceria que nasce quando dois adultos espirituais caminham na mesma direção. Observe o exemplo de José do Egito. Viveu momentos de frustração, injustiça e solidão. A felicidade não acompanhou todas as fases da jornada, mas a fidelidade ao propósito o transformou. Quando o tempo passou, o fruto apareceu: caráter, autoridade, maturidade e paz interior. O casamento segue esse mesmo princípio. Nem toda fase é prazerosa, mas toda fase bem vivida produz algo em você. Quando dois cônjuges entendem isso, algo muda radicalmente.
Eles param de medir o relacionamento pelo conforto momentâneo e passam a avaliá-lo pela transformação gerada ao longo do tempo. Um casamento saudável não elimina dores, mas transforma pessoas. Não entrega felicidade contínua, mas produz estabilidade, crescimento e paz real. A felicidade que vale a pena não nasce da exigência. Ela nasce da construção. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: então por que dói tanto? Por que eu me sinto cansada, frustrada, às vezes até distante de Deus dentro do meu próprio casamento? A dor, por si só, não é sinal de erro. O que define o impacto dela é como você a interpreta. Quando a frustração é vista como prova de fracasso, ela gera culpa, silêncio e afastamento. Mas quando é entendida como um chamado ao ajuste, ela se transforma em oportunidade de crescimento espiritual e emocional. Deus não desperdiça dores. Ele as usa como linguagem. Muitas vezes, a frustração no casamento não é um convite para desistir, mas para reordenar expectativas, alinhar prioridades e amadurecer a forma de amar. É o ponto onde Deus começa a ensinar que amor não é apenas sentimento, é decisão sustentada por valores. Nesse estágio, algo sutil acontece. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que Deus quer formar em mim através disso? Essa mudança de pergunta muda tudo. Porque quando a dor ganha sentido, ela perde o poder de te paralisar. Ela passa a te conduzir para dentro, para reflexão, para ajuste de postura e para crescimento consciente. O casamento não te aprisiona quando você entende seu propósito. Ele se torna um campo de formação. E quanto mais você amadurece, menos você exige do outro aquilo que só Deus pode sustentar. Talvez hoje você consiga enxergar algo que antes parecia confuso. O casamento não falhou porque não te fez feliz o tempo todo. Ele apenas não aceitou ocupar um lugar que nunca foi dele. A aliança não foi criada para alimentar carências, mas para formar caráter. Não para garantir conforto emocional constante, mas para produzir maturidade, estabilidade e crescimento real. Felicidade não é a base do casamento. Ela é o fruto de um relacionamento vivido com propósito, responsabilidade e temor a Deus. Enquanto você exige felicidade, o casamento pesa. Quando você abraça o processo, o casamento amadurece. Talvez Deus não esteja pedindo que você desista. Talvez Ele esteja pedindo que você cresça, que você ame de forma mais consciente, que você se comunique com mais verdade, que você pare de reagir como quem espera ser preenchida e passe a viver como alguém que já tem uma fonte. O que mudaria no seu casamento se a partir de hoje você parasse de perguntar: isso está me fazendo feliz? E começasse a perguntar: isso está me transformando? Se essa mensagem trouxe clareza ao seu coração, permaneça conosco, se inscreva no canal. Aqui, nós não prometemos atalhos emocionais. Nós caminhamos rumo a relacionamentos maduros, conscientes e construídos com Deus no centro.